Pensemos na última vez em que dissemos não para um favor de um parente e, quase como um reflexo automático, sentimos aquela necessidade absurda de justificar cada detalhe do porquê não podíamos ajudar. Nós montamos uma verdadeira defesa de tribunal na nossa cabeça, entregamos todos os nossos motivos numa bandeja de prata e, no fim, a pessoa não só ignorou nossos argumentos, como deu um jeito de nos fazer sentir como os grandes culpados da história. Permaneça aqui, no compasso destas palavras, e nós vamos desvendar juntos por que, na atual estação das nossas vidas, o nosso silêncio impõe infinitamente mais respeito do que o nosso argumento mais brilhante. Há uma antiga narrativa sobre o venerado mestre Zen Hakuin, que ecoa através dos séculos como um sino na neblina, trazendo uma sabedoria que corta a nossa aflição pela raiz. Hakuin vivia em um templo modesto, cercado por um silêncio fértil e pelo respeito de toda a aldeia. Até que, no vale abaixo, a filha de um comerciante local engravidou. Aterrorizada com a fúria dos pais e buscando proteger o verdadeiro pai da criança, a jovem mentiu, apontando o dedo para o alto da colina. Disse que o mestre Hakuin era o responsável. A voragem da indignação tomou conta da família. Os pais da garota subiram a montanha, invadiram a quietude do templo, gritaram insultos, destruíram a reputação do mestre perante toda a comunidade e, num gesto brusco, jogaram o bebê recém-nascido em seus braços. Diante daquele abismo de ódio e acusações injustas, Hakuin não levantou a voz. Ele não convocou testemunhas, não desenhou uma complexa rede de justificativas para provar sua inocência. Ele apenas olhou para aqueles rostos contorcidos, segurou a criança com extrema delicadeza e pronunciou uma única frase, leve e inabalável. É mesmo? O mestre cuidou daquela pequena vida com devoção. 1 ano se passou no ritmo orgânico das estações, até que a jovem mãe não suportou mais o peso da mentira, corroendo sua alma, e confessou que o verdadeiro pai era um jovem pescador do vilarejo. Os pais, mortos de vergonha e banhados em prantos, correram de volta ao templo. Eles se atiraram de joelhos no chão, deram 1000 explicações, pediram um perdão desesperado e imploraram para levar a criança de volta. Hakuin, com a mesma face plácida de um lago intocável, entregou o bebê aos braços da família e, sem exigir reparações, respondeu com a exata mesma paz. É mesmo? A atitude de Hakuin nos atravessa porque nos mostra que explicar-se, muitas vezes, é descer voluntariamente ao calabouço da acusação. Ele não construiu muros de palavras porque compreendia, na essência de sua alma, que a verdade não precisa de advogados. A dor aguda que sentimos hoje, ao tentar provar nosso ponto exaustivamente, brota da falsa crença de que precisamos que o outro valide a nossa realidade para que ela passe a existir. Nossa época nos condicionou a acreditar que a transparência total é o único sinal de afeto e virtude. Mas a realidade nua e crua é que, ao passarmos da barreira das 4 ou 5 décadas de vida, muitos de nós continuamos agindo como adolescentes assustados, prestando contas de cada respiração. Só que agora prestando contas a filhos adultos, a parentes de longa data, a velhos conhecidos. O diagnóstico é cristalino. Quando nós explicamos demais o nosso não, nós não estamos sendo educados. Estamos transbordando insegurança. Nós pegamos um limite que deveria ser uma parede sólida de carvalho e o transformamos em uma porta entreaberta para negociação. O mundo lá fora é voraz por explicações. Querem saber por que escolhemos a solidão de um domingo. Por que não queremos gastar nossas economias com futilidades? Por que não vamos mais àquele jantar de família? E esse esforço contínuo para sermos compreendidos por pessoas que, no fundo, apenas querem que façamos a vontade delas, drena a seiva vital que deveríamos usar para nutrir a nossa própria paz. Se esse sentimento de exaustão encontra ressonância no seu peito,
deixe a marca da sua passagem por aqui com um gostei e me conte nos comentários. De qual canto deste imenso país ou do mundo você me escuta agora? Onde as suas raízes estão plantadas hoje? E se as sementes que espalhamos aqui trazem algum conforto e clareza para a sua jornada, considere apoiar a nossa caminhada. O sistema do YouTube muitas vezes não irriga este espaço como deveria, mas nós continuamos cultivando essas reflexões todos os santos dias. Você pode nos ajudar a manter essa roda girando clicando no botão Valeu demais. Esse coração com um cifrão no meio que fica logo abaixo do vídeo. Qualquer contribuição é uma chuva bem-vinda em nossa terra. Aproveito também para estender um convite. Torne-se membro do nosso canal clicando em Seja Membro. É uma forma de entrarmos numa convivência mais estreita, onde partilhamos vídeos exclusivos e você nos ajuda a escolher os temas que guiarão nossas futuras conversas. Existe uma dinâmica incrivelmente sutil, porém destrutiva, que permeia nossas relações mais antigas, e ela reside na armadilha da justificativa. Nós fomos ensinados, quase por osmose cultural, que uma recusa precisa vir embalada em um laço de 1000 desculpas. Mas a justificação é, na verdade, um convite silencioso para o debate. Como nos lembra o lúcido mestre estoico Epicteto, se nós desejamos ser respeitados, não devemos defender nossas escolhas para aqueles que sequer possuem a capacidade ou a vontade de compreendê-las. Pensemos naquele tradicional almoço de domingo em família, onde o ruído de talheres se mistura às conversas cruzadas. Você, por uma questão de saúde, de maturação ou de simples escolha pessoal, decide não comer determinado prato que sempre foi a tradição da casa. Quando lhe oferecem, em vez de ancorar a sua vontade num simples e sereno "não, muito obrigado", nós frequentemente cometemos o erro de tentar explicar. Falamos sobre exames médicos, sobre como nos sentimos pesados, sobre um artigo que lemos. Nesse exato milésimo de segundo, nós entregamos o nosso poder. De repente, a tia, o primo, o cunhado, todos se tornam especialistas em nutrição. Eles começam a debater o seu corpo, a invalidar a sua decisão, a dizer que só um pouquinho não faz mal. O seu corpo, que era território soberano, virou praça pública. E tudo porque nós não suportamos o breve desconforto de não nos justificarmos. Isso nos leva à compreensão de que o excesso de palavras dilui a força da nossa intenção. O mestre taoísta Lao Tse, observando os rios e as montanhas, já alertava que quem fala muito esgota-se rapidamente. Na natureza, as forças mais poderosas são as mais silenciosas. O não, por si só, é uma frase completa, uma fronteira intransponível. Mas observemos como agimos ao cancelar um compromisso com amigos de longa data, aquele grupo que nos acompanha há décadas. Nós pegamos o celular e, em vez de digitar um polido e definitivo "hoje não vou conseguir ir, aproveitem muito", nós redigimos um verdadeiro memorial descritivo da nossa exaustão. Falamos do trânsito frenético da cidade, do chefe, da dor nas costas. Nós fornecemos os dados da equação. E o que eles fazem? Eles tentam resolver a equação por nós. "Ah, vem mais tarde. A gente passa a te buscar. Toma um café que melhora." Eles ignoram solenemente a nossa necessidade de descanso, porque nós transformamos a nossa fadiga em um problema logístico a ser solucionado, e não em uma decisão a ser respeitada. E existe uma faceta ainda mais profunda nessa teia, que é a nossa necessidade de aprovação disfarçada sob o manto da boa educação. Sêneca nos alertava sobre essa escravidão voluntária, as correntes invisíveis que forjamos ao depender da permissão alheia para vivermos a nossa própria vida. Isso se torna dolorosamente claro na relação com filhos já adultos. Chega uma fase em que o corpo e a mente pedem simplificação. Muitos de nós decidimos, por exemplo, vender a grande casa da família, cheia de manutenção e quartos vazios,
para morar em um apartamento menor, prático, silencioso, é um passo de libertação. Mas, ao comunicar isso aos filhos, em vez de assumirmos a nossa autoridade sobre a nossa própria biografia, nós tentamos explicar exaustivamente os nossos motivos. Choramingamos sobre o custo da pintura, sobre a dificuldade de limpar o quintal. No fundo, nós estamos sentados no banco dos réus, implorando pela compreensão e pela permissão daqueles a quem nós mesmos demos a vida. É uma inversão perigosa da ordem natural das coisas, que gera culpa onde deveria haver apenas a aceitação serena de uma nova estação. Para ancorar essa paz, nós precisamos entrar na economia da energia vital. Cada palavra gasta em defesa própria é uma gota da nossa seiva que escorre para a terra seca, sem gerar fruto algum. Proteger essa energia significa recusar-se frontalmente a entrar em tribunais que nós não convocamos. O formidável espadachim e filósofo Miyamoto Musashi falava sobre o Fudoshin, a mente inabalável, o coração que não se move frente às provocações mundanas. Imagine aquele encontro de fim de ano com aquele cunhado ou parente que transformou a agressividade passiva em uma arte. Ele faz um comentário sutil, em tom de brincadeira, alfinetando o seu modo de viver, os seus gastos ou a sua recente separação. O seu sangue ferve. O instinto imediato é sacar a espada das palavras, tentar esclarecer as coisas, provar que ele está errado, justificar a sua honra. Mas o esforço emocional que nós fazemos ao nos defender é exatamente o prêmio que o provocador deseja. Ele não quer a verdade, ele quer o seu desequilíbrio. Quando nós oferecemos o silêncio, não um silêncio emburrado, mas o silêncio de quem ouviu um barulho irrelevante na rua e continuou caminhando, nós cortamos o suprimento de energia que alimenta o parasita. A provocação morre de inanição. E é fascinante perceber como esse silêncio cria um vácuo de desconforto que o outro, inevitavelmente, é obrigado a preencher. O estrategista Sun Tzu ensinava que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem precisar lutar. Transferindo isso para a nossa vida financeira e familiar, pensemos no instante crítico em que um parente, acostumado a cruzar as nossas fronteiras, questiona uma decisão ou pede para você ser fiador de um aluguel absurdo, ou pede um dinheiro que você sabe que jamais fará o caminho de volta. O que nós devemos fazer? Entregar o não puro, simples e amável. E, em seguida, suportar a eternidade daqueles 5 segundos de silêncio denso que invadirão o ambiente. A nossa tendência é entrar em pânico e preencher esse vazio com pedidos de desculpas, com explicações sobre o banco, sobre o mercado. Não faça isso. Deixe que o silêncio repouse. Deixe que o outro lide com o próprio constrangimento da recusa. Não roube dele a oportunidade de crescer ao ouvir um não. Nós devemos lembrar que as palavras são como flechas. A tradição budista, ao falar sobre a fala correta, nos alerta para o reconhecimento maduro do momento em que as palavras perdem completamente a sua utilidade e se tornam meros instrumentos de mutilação mútua. Em discussões conjugais ou familiares que já se arrastam como fantasmas por décadas, nós conhecemos o roteiro de cor. Sabemos as falas, as pausas, as acusações. Ainda assim, surge o impulso de explicar o nosso lado pela milésima vez, alimentando a doce ilusão de que hoje, finalmente, se usarmos o vocabulário perfeito, o outro será iluminado pela nossa clareza. Isso é uma armadilha do ego. Sabendo que aquela explicação ativará a mesma dor ensaiada de 20 anos atrás, o ato de reter a palavra é a maior prova de sabedoria que podemos dar a nós mesmos. É a transfiguração de quem escolheu a paz no lugar da razão estéril. Antes de darmos o próximo passo em nossa reflexão, eu quero partilhar algo que considero um divisor de águas para quem deseja aprofundar essa postura de inabalável quietude. Eu preparei o e-book Como Dominar o Momento Certo com o Taoísmo.
Esta não é apenas uma leitura, é uma bússola para aqueles que já se cansaram de lutar contra a correnteza das exigências alheias e querem aprender a arte milenar da ação sem esforço. É a extensão natural de tudo o que estamos ancorando aqui. Ele estava disponível por R$ 24,99, mas para você que caminha conosco, ele está acessível por apenas R$ 13,99. O link está fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo. É um presente e uma ferramenta para que você não perca mais nenhum milímetro da sua paz, onde deveria haver apenas o seu majestoso silêncio. Avançando em nossa travessia, nós adentramos num território fascinante que frequentemente esquecemos na voragem dos dias. O mistério como um escudo e como um ímã da nossa própria dignidade. Existe uma crença limitante de que ser um livro aberto é a maior virtude das relações familiares. Mas, como nos aconselha o sagaz pensador Baltasar Gracian, em sua Arte da Sabedoria Mundana, nós nunca devemos nos mostrar por inteiro. Devemos sempre deixar algo para a imaginação. O que é totalmente e facilmente compreendido, logo é banalizado e desvalorizado. Pensemos naquelas rodas de conversa em família, onde, num afã de criar conexão, nós narramos cada dor nas articulações, cada minucioso plano de reforma da casa, cada centavo das nossas dúvidas financeiras. Quando fazemos isso, nós, sem querer, transformamos a nossa vida privada em domínio público. Qualquer sobrinho, irmão ou cunhado passa a se sentir no direito de auditar os nossos passos e criticar as nossas escolhas. Aprender a guardar a maior parte dos nossos projetos e angústias no calor do nosso silêncio fértil não é falsidade, é criar uma gravidade pessoal, um peso magnético que impede que os outros tratem o nosso sagrado como algo corriqueiro. E há uma profunda e serena paz em aceitar ser incompreendido por quem, na verdade, não partilha do nosso destino. O imperador Marco Aurélio nos questiona: que perda de tempo absurda é essa de buscarmos a aprovação e temermos o julgamento de pessoas que nós sequer respeitamos profundamente? Conforme a nossa maturação avança, especialmente na aposentadoria ou numa fase de transição de carreira, o nosso ritmo muda. Nós passamos a valorizar uma rotina mais sutil, mais reclusa, talvez longe da agitação que antes nos definia. E os vizinhos, os velhos colegas de profissão, os conhecidos do bairro, inevitavelmente começarão a fofocar. Vão julgar o seu novo estilo de vida, vão dizer que você está deprimido, que se entregou, que virou antissocial. A suprema libertação é permitir que eles inventem as teorias que bem entenderem. É observar esse ruído alheio se dissipar no ar sem que nós levantemos um único dedo, sem gastar um único fôlego para corrigir a fofoca. Isso nos conduz ao imponente peso da presença. O mestre taoísta Zhuangzi utilizava uma imagem irretocável, a quietude inabalável da água profunda em contraste com o barulho constante da água rasa. A água rasa espirra, faz barulho nas pedras, agita-se com qualquer vento. A água profunda apenas flui, misteriosa e forte. Nas dinâmicas familiares, é hora de assumirmos verdadeiramente o papel desse ancião profundo, dessa âncora respeitada. Quando uma crise estoura, seja um problema financeiro de um parente ou um desentendimento ruidoso, as águas rasas da família são as primeiras a gritar opiniões afobadas, a culpar, a justificar cenários frenéticos. Você, no entanto, apenas escuta. Você permite que o caos aconteça. Fala por último, com poucas palavras, aponta o caminho necessário e, o mais importante, não perde um segundo justificando o porquê da sua visão. A autoridade de quem não se justifica é acachapante. E assim, nós chegamos à inevitável transição final das nossas vidas. O momento sagrado em que deixamos de ser advogados, de defesa das nossas vontades, para nos tornarmos, finalmente, os soberanos do nosso próprio tempo.
O sábio Confúcio falava sobre a retificação dos nomes, a ideia de que a harmonia só existe quando assumimos plenamente o papel e a autoridade que nos cabem em cada fase da vida. Há um momento divisor de águas na maturidade em que nós precisamos parar de pedir desculpas. Parar de pedir desculpas, por exemplo, por priorizar o nosso descanso no final de semana em vez de comparecer àquela obrigação social desgastante. Nós precisamos assumir do fundo da nossa alma que depois de uma vida inteira de suor, de boletos pagos, de doações intermináveis, o nosso tempo livre não é uma sobra. Ele é inegociável e sagrado. Essa soberania traz consigo uma impermanência, uma limpeza orgânica que exige de nós a aceitação radical da solidão inerente ao poder pessoal. Como nos ensinou Miyamoto Musashi em sua sabedoria sobre o caminhar solitário, nós devemos aceitar caminhar a sós se o preço da companhia for a contínua negociação da nossa dignidade. Porque a verdade nua e crua é esta: no exato momento em que você parar de dar explicações e começar a impor limites com um silêncio calmo, algumas pessoas vão se afastar. Vão dizer que você mudou, que ficou arrogante. Elas vão partir porque não conseguem mais manipular as suas emoções através da culpa. E nós precisamos entender, com o coração inundado de alívio, que essa partida não é uma perda afetiva, é um monumental livramento. Nós passamos a responder à vida não mais com discursos de defesa, não mais com promessas verbais, mas com a materialidade da nossa ação. O taoísmo cultiva o conceito luminoso do não falar, o ensinar pelo exemplo invisível e silencioso da nossa própria conduta. Se você decide mudar de vida hoje, se vai focar ferozmente na sua saúde, se vai começar a aprender a tocar um instrumento aos 60 anos, se vai viajar sozinho ou mudar de religião, você não precisa catequizar ninguém na sala de estar. Você não tenta provar para os seus filhos ou amigos que você está certo e que eles estão vivendo errado. Você simplesmente vive. Você acorda, faz as suas escolhas e vive essa nova realidade com um sorriso sereno no rosto. A sua transfiguração acontece em silêncio. Nós passamos a primeira metade das nossas vidas tentando nos explicar para caber nas caixas que o mundo nos ofereceu. Explicamos nossas notas aos pais, nossos projetos aos chefes, nossos medos aos parceiros. Nós nos explicamos freneticamente para sermos aceitos, para sermos amados, para não parecermos loucos ou egoístas perante a tribo. Mas a segunda metade da vida exige uma postura imensamente diferente. A maleta pesada do advogado de defesa, aquela cheia de desculpas, laudos e justificativas que você carregou por décadas e que curvou os seus ombros, precisa finalmente cair no chão. Dar explicações o tempo todo é o comportamento crônico de quem ainda sente que precisa pedir permissão para existir. E observe bem as linhas da sua história. Você não precisa mais da permissão de absolutamente ninguém. Um não gentil, firme, seguido do mais puro e majestoso silêncio, não é uma ofensa. É o ato de maior e mais maduro amor próprio que você pode oferecer à pessoa que você se tornou.